Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos embora falar muito do Corinthians, tá? Tem muita coisa para a gente estar falando do Corinthians. Quero começar pela situação do goleiro, porque informação que eu recebi é que o Matheus Magalhães está louco para jogar no Corinthians e, inclusive, está disposto a abrir mão de algumas coisas lá no Braga, pedindo a liberação, pedindo para que o Braga o empreste ao Corinthians, para que ele seja jogador do Corinthians, seja o goleiro reserva do goleiro Hugo, e lute pelo espaço, claro, tem 33 anos, tá? Essa é a informação que eu tenho. Ele quer muito jogar no Corinthians, é sonho, aquela coisa que também quem não tem esse sonho, Enfim, está hoje no Ajax, tem contrato até o meio do ano, está empolgadíssimo, querendo que a negociação avance. Não avançou ainda, tá? Por quê? Porque o Corinthians quer muito o Santos, tá? Eu apurei que o Santos é o nome preferido, tá, da diretoria corintiana. Quando eu falo diretoria corintiana, esquece Augusto, eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. Fabinho Soldado e Dorival Júnior, tá? Os dois trabalharam com o Santos no Flamengo. Gostam do Santos pela experiência, que ele tem, e que ajudaria aí bastante, o Hugo Souza, tá? Então, o Santos é o preferido, tá? Do Dorival Júnior e também do Fabinho Soldado. Se não der certo com o Santos, porque ele está emprestado até o fim do contrato dele para o Atlético Paranaense, só que lá ele não tem jogado. Então, se não der certo com o Santos, aí sim o Corinthians pode passar a pensar no Matheus Magalhães, que foi oferecido, está no Ajax até o meio do ano. Então, queria passar isso para vocês. O Matheus quer muito o Corinthians, Matheus Magalhães, e o Corinthians quer muito o Santos para ser o reserva do Hugo Souza e fazer uma baita sombra para o Hugo Souza na visão da cúpula corintiana. Você acha isso? Deixe seu like, comente aqui embaixo. Vamos falar de abandonado, tá? Eu conversei com fontes hoje no CT Joaquim Grava e falaram que o CT Joaquim Grava está abandonado pelo Augusto. Ele pouco aparece por lá, tá? No CT. E o Fabinho está sozinho tratando as negociações com o Dorival Júnior. Futuras, contratações. Enfim, o Fabinho está abandonado pelo Augusto. O Augusto sequer está indo ao CT, está indo pouco, tá? Não é que ele não está indo bem pouco aparece. E o clima no CT Joaquim Grava é de fim de feira, assim, a diretoria meio que abandonou, o trabalho lá, enfim, tá tudo nas costas do Fabinho. O Fabinho está se sentindo abandonado lá, enfim. É claro que o Fabinho não vai falar isso, ele nem comentou isso, são pessoas que estão à volta ali vendo a situação do executivo de futebol, que tem tratado as contratações, os possíveis reforços para o meio do ano, diretamente com o Dorival. Eles têm tentado, já avisei isso vocês aqui, já informei que eles têm tentado usar a criatividade aí no mercado, para reforçar o Corinthians, tá? No meio do ano. Mas a situação do Augusto não é boa, há uma pressão já, para renúncia, há um terceiro pedido de impeachment para ele sair, há uma investigação no final, onde ele é investigado, ainda não dá para a gente falar nada em relação a isso, tá? Temos que esperar, porque é assim que se faz jornalismo. Mas, enfim, e há um pedido também de afastamento imediato pela Comissão de Justiça, o presidente da Comissão de Justiça, Leonardo Pantaleão, já pediu afastamento imediato, tá? Também do Augusto. Então, a pressão está muito forte, e ele meio que abandonou o CT por causa disso, não tem tratado muito assunto futebol, não, tá bom? Deixa o like aqui, vamos seguir falando do Coringão. Em meio a isso, no Parque São Jorge, Augusto Melo tenta fechar uma negociação bilionária, mas é bilionária também porque são, na verdade, 10 anos de contrato. O Corinthians está em negociação avançada com a Adidas para que a Adidas se torne, a sua distribuidora do material, esportivo, desportivo. O valor, tá? O valor é para ser o maior do Brasil, segundo o UOL, cerca de 100 milhões por ano, tá? Pra você ter uma ideia, o Flamengo é 69 milhões. Então, o Corinthians estaria no patamar aí, dos grandes clubes europeus, na visão da Adidas, e teria o maior contrato do futebol brasileiro se o Corinthians quebrar
né, o seu vínculo com a Nike. Então, a gente está falando aí de 100 milhões por ano, um contrato de 10 anos, enfim, chegando a 1 bilhão esse contrato com a Adidas. Existe multa, tá? O Corinthians tem que tomar esse cuidado, né? Porque o Corinthians já errou na troca dos patrocinadores, né, Master, e teve que pagar multa pesada. Então o Corinthians tem que ficar atento, porque tem multa até se negociar, e o Corinthians está negociando com a Adidas, né? Espero que o Corinthians tenha comunicado a Nike, já falamos sobre isso ontem, tá? Então, assim, para ser o maior valor, né, do futebol brasileiro, tá? Em questão de patrocinadores de material esportivo, 100 milhões por ano. Será que fecha, hein? Ou será que é só fumaça, né, por conta de tudo que está acontecendo? Deixa o like e comente aqui embaixo. Os Gaviões da Fiel foram tomar um café no CT, hein? Aquele café gostoso, sem açúcar, hein? Sem açúcar, tá? Eu tô falando isso porque, se não tiver violência, né, é importante essa cobrança dos Gaviões que, né, sempre se titularam como órgão fiscalizador do Corinthians, tá? Foram ao CT após receberem denúncias gravíssimas das categorias de base do Corinthians, tá? Denúncias gravíssimas. Só para você ter uma ideia, segundo a assessoria, tá, da torcida uniformizada, as denúncias a serem apuradas na conversa, tá? Isso inclusive está na matéria do GE, que a assessoria respondeu ao GE. São de supostos áudios com cobrança de propina para a contratação de atletas nas divisões inferiores do Corinthians, tá? Né, segundo a assessoria, não há nada concreto sobre o assunto, né? E por isso a ida ao CT são para esclarecimentos, tá? E virou pauta, os Gaviões devem se manifestar ainda nesta sexta-feira, tá? Dentro da direção do Terrão, esses áudios com possíveis irregularidades na administração foram prontamente negados, tá? Dentro da diretoria do Corinthians. Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Alguns casos, né, têm gerado polêmica, né? Um dos reforços que gerou polêmica é o do Guilherme Azevedo Brasil, de 13 anos, que é filho do Alex Brasil, executivo responsável pelo departamento. Aqui já é algo que é lamentável, né? Não pode pôr o teu filho para trabalhar ali, né, velho? O jovem, né, vai atuar na equipe sub-14, né, assinou um vínculo federativo com o clube, tá? Outros casos, né, aqui não é ilegal, né, mas, enfim, não é também algo assim louvável. Outros casos que geram polêmica envolvendo renovações de contrato com atletas que sequer estrearam pelo clube. Um exemplo é o zagueiro Brian Biano, que teve o seu vínculo renovado e assinou o primeiro contrato profissional com o Corinthians, mesmo sem ter disputado uma partida. Gente, ele não disputou uma partida e renovou o contrato e assinou o primeiro contrato profissional com o Corinthians, tá? Vale destacar, né, que o Corinthians foi expulso do movimento de clubes formadores do futebol brasileiro, né, em janeiro deste ano, né, MSFFB, tá? E a decisão ocorreu após uma denúncia, né, do Palmeiras, enfim, tá? A situação na base do Corinthians é complicada e há até uma pressão para que o Oswaldo Neto, tá, volte à base, ele que foi executivo ali, o gerente da base na época do Duírio Monteiro Alves. Inclusive, se fala muito bem, tá, do Oswaldo Neto, e queriam ele lá para que, né, ele venha colocar a casa em ordem, tá? Mas eu não sei se ele vai aceitar o convite. Inclusive, falei com torcedores que de torcida organizada, que falaram muito bem do Oswaldo Neto para mim, tá bom? Enfim, vamos aguardar, né?